vim correndo aqui para o Zoológico de Brasília com a nossa repórter cinematográfica, a Luli, para mostrar que os portões estão fechados e foram fechados agora há pouco, no começo da tarde, quando a Secretaria de Agricultura do DF descobriu que 2 animais, um pombo e um irerê, foram encontrados mortos aqui, e aí foi fechado justamente por causa da gripe aviária. Esses animais foram retiradas amostras desses animais e encaminhadas para análise do Ministério da Agricultura para confirmar ou não a doença, se eles estavam doentes com a gripe aviária. Eu recordo que esses animais, de acordo com a Secretaria de Agricultura, em meio de nota, avisou que esses não são animais daqui do zoológico, são animais de vida livre, ou seja, que só passeavam por aqui, circulavam pelo zoológico, mas não são esses animais do zoológico. Por isso que também a suspeita é de que aqui possa não ter, né, que eles tenham vindo de outros lugares. Eu vou ler algumas partes dessa nota para que quem está nos acompanhando entenda quais são essas informações aqui do Distrito Federal. O governo do Distrito Federal informa que, por medida de segurança e cautela, o Jardim Zoológico de Brasília estará temporariamente fechado ao público a partir desta quarta-feira. A decisão foi tomada após a identificação de um pombo e um irerê, que é um pato, uma espécie de pato, mortos nas dependências do zoológico. Amostras dos animais foram recolhidas pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a SEAGRE aqui do DF, e serão enviadas ao Laboratório Federal de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, para análise de possíveis casos de gripe aviária. É importante esclarecer que essas aves são de vida livre, ou seja, não fazem parte do plantel do zoo, mas circulam pelo local em razão da oferta natural de abrigo, água e alimento. O Zoológico de Brasília monitora constantemente a saúde de todos os seus animais e mantém protocolos rigorosos de investigação em casos de óbito. E para concluir, reforçamos que não há nenhum outro caso suspeito registrado até o momento, seja entre animais de vida livre ou outras aves no Distrito Federal. Essas aqui, algumas das palavras da Secretaria do DF, aqui de Agricultura, Abastecimento e Pecuária, justamente sobre essa situação aqui no Zoológico de Brasília. Então, por enquanto, o zoológico vai ficar fechado enquanto essas análises estão sendo feitas e, claro, enquanto também tem a análise dos próprios animais aqui, mas segundo a Secretaria, a saúde dos animais, de todos os animais aqui do zoológico, é sempre muito monitorada. Falando agora da gripe aviária no Brasil, o Ministério da Agricultura divulgou ontem, o último balanço. Por enquanto esses balanços são um pouco demorados mesmo, porque as análises são enviadas inclusive para um laboratório em Campinas, em São Paulo, e o retorno dessas análises é um pouco demorado e o Ministério da Agricultura realiza a cada um dia ou um dia e meio que demora esse tempo para atualizar a situação aqui no Brasil. Mas são 11 casos suspeitos e o último que entrou foi do estado do Amazonas. Mas ainda tem análises sendo feitas no Ceará, no Tocantins, no Pará, na Bahia, no Rio de Janeiro e também no Rio Grande do Sul, onde teve a primeira confirmação de gripe aviária aqui no Brasil. Foi lá em Montenegro, no Rio Grande do Sul, em aves em propriedade comercial. E aí, com esse caso de Montenegro, é o marco zero ali da doença registrada aqui no Brasil, e aí tem aquele chamado de vazio sanitário. O vazio sanitário desse caso termina em 18 de junho, que aí as exportações podem voltar a acontecer. Também teve caso registrado em Sapucaia do Sul, num zoológico, no Rio Grande do Sul, e o último confirmado foi em Minas Gerais, em Mateus Leme, aves silvestres de um sítio. Também tem casos suspeitos, como eu disse, no Amazonas, no Ceará, também no Tocantins, Pará, Bahia, Rio de Janeiro e mais no Rio Grande do Sul. E os casos descartados, também Rio Grande do Sul teve caso descartado, Minas Gerais, também Santa Catarina e também Sergipe e Mato Grosso. Em relação às exportações, eu lembro que 23 países suspenderam as exportações de carne de aves aqui do Brasil, sendo eles China, União Europeia, México, Iraque, Coreia do Sul, Chile e muitos outros. 16 países suspenderam apenas o estado do Rio Grande do Sul, as carnes vindas do estado do Rio Grande do Sul, como a Arábia Saudita, Turquia, Reino Unido, Bahrein, Cuba e outros países, e apenas 2 países suspenderam o envio das carnes de aves apenas de Montenegro, no Rio Grande do Sul, sendo eles Emirados Árabes Unidos e Japão.
E o último recado que eu passo é que as pessoas não precisam se preocupar, porque a infecção acontece sim para outras aves e para outros mamíferos, como os seres humanos, mas não é pelos ovos, né, nem pelas carnes dessas aves, mas sim se você tem contato com o corpo de algumas dessas aves infectadas, então as pessoas podem ficar muito tranquilas com a ingestão dos ovos e também da carne de frango.